conosco, nós te esperamos com amor. Vem, 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 não tardes mais, vem a nossa vida, vem, ó Rei da paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar as nossas vidas, para que encontremos forças para superar todos os obstáculos e sermos testemunhas de vossa paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossos caminhos, para que defendamos a justiça e a verdade, rompendo com toda forma de injustiça e mentira. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar a nossa igreja para que ela seja verdadeiramente sinodal, marcada pela comunhão, participação e missão. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossa sociedade para que rompa com uma cultura de consumo, exploração e exclusão, conscientes de que somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 12 de dezembro, um domingo, o terceiro domingo do tempo do Advento, o domingo da alegria, nós somos chamados então a abrir nosso coração para que a alegria daquele que vem habite em nós. Hoje a nossa reflexão será feita à luz de um texto de Santo Agostinho, um grande santo da nossa igreja, que nasceu em Tagaste, no norte da África, no ano 354, filho de Patrício e da cristã Santa Mônica, que rezou pela sua conversão durante 33 anos. Agostinho era de grande capacidade intelectual, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existentes tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas. Por isso, tornado-se membro das seitas dos maniqueus. Com a morte do pai, Agostinho aprofundou-se nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio, até que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a sua vida. Santo Agostinho viveu 76 anos de idade. E hoje, então, a nossa reflexão será à luz de um texto retirado dos seus sermões. João é a voz, Cristo a palavra. Vamos então ouvir esse texto do século V, dos sermões de Santo Agostinho Bispo. João é a voz, Cristo é a palavra. Quem irá ler para nós este texto será Vilma Rocha Abreu, de Sabará, Minas Gerais. Ouçamos. João é a voz, Cristo a palavra. João era a voz, mas o Senhor, no princípio, era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Suprimia a palavra, o que se torna voz? Esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Entretanto, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, vejamos a ordem das coisas. Se penso no que vou dizer, a palavra já está em meu coração. Se quero, porém, falar contigo, procuro o modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no meu. Procurando, então, como fazer chegar a ti e penetrar em teu coração o que já está no meu, recorro à voz e por ela falo contigo. O som da voz te faz entender a palavra.
E quando te fez entendê-la, esse som desaparece. Mas a palavra que ele te transmitiu permanece em teu coração, sem haver deixado o meu. Não te parece que esse som, depois de haver transmitido minha palavra, está dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua? A voz ressoou, cumprindo sua função, e desapareceu como se dissesse: esta é a minha alegria, e ela é completa. Guardemos a palavra, não percamos a palavra concebida em nosso íntimo. Queres ver como a voz passa e a palavra divina permanece? Que foi feito do batismo de João? Cumpriu sua missão e desapareceu. Agora é o batismo de Cristo que está em vigor. Todos cremos em Cristo e esperamos dele a salvação. Foi o que a voz anunciou, justamente porque é difícil não confundir a voz com a palavra. Julgaram que João era o Cristo, confundiram a voz com a palavra, mas a voz reconheceu o que era para não prejudicar a palavra. Eu não sou o Cristo, disse João, nem Elias, nem o profeta. Perguntaram-lhe então: quem és tu? Eu sou, respondeu ele, a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor. É a voz do que grita no deserto, do que rompe o silêncio: aplainai o caminho do Senhor, como se dissesse: sou a voz que se faz ouvir apenas para levar o Senhor aos vossos corações. Mas ele não se dignará vir aonde eu quero levar, se não preparardes o caminho. O que significa aplainai o caminho, senão como se deve orar? O que significa ainda aplainai o caminho, senão tende pensamentos humildes? Imitai o exemplo de João. Julgam que é o Cristo, e ele diz não ser aquele que julgam. Não se aproveita do erro alheio para uma afirmação pessoal. Se tivesse dito eu sou o Cristo, facilmente teriam acreditado nele, pois já era considerado como tal antes que eu o dissesse. Mas não disse, pelo contrário, reconheceu o que era, disse o que não era, foi humilde, viu de onde lhe vinha a salvação, compreendeu que era uma lâmpada e temeu o vento do orgulho pudesse apagar. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Durante o tempo do Advento, uma figura muito frequente nas nossas reflexões é São João Batista. João é a voz que clama no deserto. João é a voz, reforça Santo Agostinho neste texto que acabamos de ouvir. Cristo é a palavra. João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. A voz sem a palavra não tem sentido, vira um ruído. O som da voz te faz entender a palavra. Então, por isso, a voz também tem a sua importância. João exerceu um papel muito importante ao conduzir as pessoas ao entendimento da palavra. Mas ele não quis ser a palavra, ele foi a voz. Ele mesmo reconheceu na sua humildade que a sua missão era de fato preparar o caminho. Muitas vezes nós ficamos presos à voz e não à palavra. Muitas vezes nós valorizamos excessivamente a voz e esquecemos
da palavra. Esse é um grande risco, e aí então nós nos agarramos a coisas passageiras e deixamos aquilo que é eterno de lado. Nós precisamos cada vez mais compreender isso, que a palavra, ela é o mais importante. Cristo é a palavra que desde o princípio gerou tudo. É a palavra que Deus pronunciou ao enviá-lo para estar entre nós. Que nós possamos cada vez mais buscar essa clareza para entendermos a palavra, que é o próprio Cristo, e não fazermos daqueles que são a voz, aqueles que anunciam, o centro. Eles são instrumentos desta palavra. João compreendeu perfeitamente isso. Sou a voz que se faz ouvir apenas para levar o Senhor aos vossos corações. Mas ele não se dignará vir aonde o quero levar, se não preparardes o caminho. Então, somos chamados a preparar o caminho. Muitas vezes as pessoas confundem a voz com a palavra. Por isso, quando Jesus é interrogado, muitos pensam ser ele João Batista, porque muitos confundem voz e palavra e não conseguem discernir o que é o ministro da palavra, o anunciador da palavra. E muitos que anunciam a palavra querem assumir o lugar da palavra. Que nós não corramos esse risco, possamos ser verdadeiros anunciadores, servos da palavra, que a palavra é o próprio Cristo. É Ele que dá sentido à nossa vida, é Ele que nos ajuda a caminhar. Ouçamos então a palavra, vivamos a palavra, façamos da palavra nosso guia, nossa orientação, a nossa bússola. Que o Cristo Palavra venha a nós, a palavra venha habitar entre nós. A palavra se fez carne e veio fazer morada em nosso meio. Vinde, Senhor Jesus, que nós possamos repetir sempre: vinde, Senhor Jesus, para que a palavra se encarne cada dia em nós, assim como se encarnou no seio da Virgem, venha cada dia se encarnar em nossas ações, em nosso testemunho, na nossa maneira de viver. Vamos agora então ouvir mais um relato de experiências que revelam essa presença da palavra, como que a palavra vai se fazendo a cada dia nas atitudes de tantos irmãos e irmãs espalhados pelo esse mundo. Vamos então ouvir mais uma experiência. São sinais da chegada do Messias. Ele vem sim. Já ouvimos os seus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Olá, bom dia, meu nome é Luiz Antônio, eu moro em Divino, Minas Gerais, Paróquia Divino Espírito Santo, aqui na Diocese de Caratinga. E junto com vocês, estou também procurando me preparar melhor para o Natal, neste advento, tempo de preparação. E eu gostaria aqui de contar a minha história também, com movimentos sociais, com pastorais. Eu participo da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu sou vicentino aqui na minha cidade. Este movimento é bastante atuante. Existe já há mais de 100 anos, desde 1908. Mas o que eu queria falar é que no final da década de 80, mais precisamente no ano de 1987, meu pai veio a falecer, deixando minha mãe com 5 crianças, sendo eu o mais velho, com apenas 13 anos. E naquela época não havia assim tantos benefícios para as viúvas,
para as crianças, programas sociais, bolsas. E a gente veio passar muita necessidade financeira. Não tenho vergonha de falar. Espero que esse assunto fique aqui, né, no nosso grupo. Nós passamos necessidades alimentícias. Isso mesmo. E eu tenho lembrança, a gente com 13 anos já tem a memória boa, né? Eu tenho lembrança que toda semana chegava alguém lá na casa, na nossa casa, levando uma bolsa contendo alimentos. Lembro disso. E toda semana. Passado muitos anos, né? Foi dezembro de 87, foi 88, início de 88, até que eu cresci um pouco, comecei a trabalhar na roça com minha mãe, ela já de idade, começou também, voltou a trabalhar. E passado muitos anos, eu vinha conhecer uma moça, e essa moça, muito de igreja, religiosa, falou: olha, meu pai é muito de igreja e para você, para gente namorar, você tem que procurar a igreja também, porque o meu pai não deixa eu namorar com um rapaz que não seja da igreja. E ela me convidou para uma reunião. E eu fui para essa reunião, gostei da reunião, era um domingo de manhã, e isso já em 80 e... Não, digo melhor, em 93, eu já estava rapazinho já. E gostei dessa reunião no domingo seguinte, eu gostei dela também, claro, né? Voltamos a reunir naquele salão e eu vinha descobrir que aquele salão era a Sociedade São Vicente de Paulo. Conheci ela, conheci o pai dela, fiz amizade com o pai dela, namorei com ela, sério, minha primeira e única namorada, casei com ela e o tempo foi passando. Hoje, gostei da Sociedade São Vicente de Paulo, hoje é dezembro de 2021. Por ironia do destino, eu sou o coordenador daquela unidade vicentina que me ajudou em dezembro de 87. Olha só, eu não tenho condições financeiras tão boas, mas hoje o que eu recebi naquela década, naquela época, hoje eu é que faço para as pessoas. Eu consigo, com a ajuda da Sociedade São Vicente de Paulo, que eu como coordenador tenho esse compromisso, encher semanalmente uma bolsa e levar de alimentos e levar para uma família que realmente precisa. Ou seja, eu estou pagando aquilo que eu recebi. Olha só, na minha cidade, todos os meses, né, uma vez por mês, aqui é todo quarto final de semana, o padre José do Carmo autorizou para que nas missas se faça a coleta de alimentos, onde as pessoas que vão assistir à missa, na hora do ofertório, a gente tem um caixote que fica lá no altar, as pessoas, ao doar a sua oferta no altar, levam também uma sacola de arroz, uma sacola de açúcar, um litro de óleo, e aquilo ali é organizado no dispensário que nós temos no salão, onde nas 4 missas que acontecem na nossa paróquia, esses alimentos são recolhidos, são separados, são colocados lá no dispensário vicentino, onde a gente tem lá uma anotação de todas as famílias que precisam, com data, horário, endereço, telefone das pessoas que foram pedir e que eu também ajudo a fazer isso daí. Então, irmãos e irmãs, é mais um testemunho de vida, de acontecimento meu. Tudo que eu fizer para a Sociedade de São Vicente de Paulo é pouco, porque o que eles me fizeram hoje, com a graça de Deus, eu estou devolvendo. Eu acredito que você já conhece o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, www.ssvp.org.br, visita a nossa página lá na internet, conheça o trabalho do Vicentino. Amém? Um abraço para todos, abençoado, promissor, advento e um santo Natal para todos. Ô Luiz, muito bom ouvir o seu depoimento e saber que a Sociedade São Vicente de Paulo faz o Natal de tantas famílias. Tantas famílias esperam uma cesta, né, para comer no Natal. Se não for a Sociedade São Vicente de Paulo, essas famílias não comem. E a sua história de vida com o movimento social, o seu envolvimento com a vida de comunidade, isso é muito importante para a gente. O sinal presente de Jesus no nosso meio é fazer o que ele fez, servir as pessoas, fazer o bem, fazer as coisas naquele momento que as pessoas mais necessitam, é o amor, é o carinho. E isso a Sociedade São Vicente
faz e você é um grande exemplo que a gente tem que seguir. Um grande abraço a todos. Esta mesa nos ensina todo bem que a gente alcança, em comum devemos pôr o remédio, a medicina, pão e vinho e segurança, alegria, fé e amor, alegria, fé e amor. E assim chegamos ao final desta nossa reflexão no dia de hoje. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.